treinamento a gente vai mandando. Bom, Ana, se apresente. Acho que tem pessoas novas aqui. Temos. Bom dia a todos, novamente. Para quem ainda não me conhece, está com a carinha nova, eu sou a Ana Paula, faço parte do time do sucesso do cliente, né? Sou gerente de contas de alguns de vocês aqui. A gente ainda não teve a oportunidade de se encontrar com alguns, mas isso vai acontecer. Estou aqui hoje acompanhando o Jorge, na verdade, nessa trilha do intensivão. Jorge se apresenta depois, deixa eu passar os recados primeiro. Hoje nós vamos falar do menu performance, tá, gente? Voltado aí para desenvolvimento e avaliação de desempenho dos colaboradores. É um menu bem legal. E assim como os outros, né, seguindo a nossa linha de transparência, e a gente sabe que existem outros modelos de avaliação de desempenho no mercado, né, que a escala lá de avaliação, ela precisava ser um pouco mais editável, e a gente tem isso no radar. Inclusive, esse é um dos menus que estão aí previstos para atualização. A gente não sabe se vai ser agora ou no segundo semestre, efetivamente, né? Apesar de que a gente já está quase lá, mas tenham em mente que a gente está ciente disso aqui, mas sigam mandando também sugestões de melhoria. Já vi o que alguns clientes meus mandaram, estão acompanhando aqui, e é sempre muito produtivo para a gente esse retorno de vocês, porque é vocês que falam o que está fazendo sentido ou não na plataforma. Isso para a Solids é muito importante, tá? Vou mandar aqui o e-mail de sugestões de melhoria, e aí, Jorge, pode dar seguimento. Bom, pessoal, bom dia. Mais uma vez, mais um dia de treinamento. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Jorge, eu faço parte aqui do time de sucesso do cliente da Solids. E como a Ana falou, hoje nós vamos passar um pouquinho sobre o menu Performance, que é um menu totalmente voltado para avaliação de desempenho e desenvolvimento dos próprios colaboradores. Tá ok? Antes da gente iniciar, deixa eu compartilhar minha tela. Alterou aqui, eu não tô achando. Meu Deus. É na setinha aqui embaixo, o Jorge. É que mudou o formato do Meet, tá, gente. A gente está aprendendo ainda. Estiverem visualizando minha tela. Perfeito. Show. Então vamos lá. Pessoal, antes da gente começar, é interessante a gente pensar nos modelos de avaliações de desempenho que nós temos dentro da própria plataforma da Solids, ok? Alguns de vocês têm todos, outros não. E é interessante cada um olhar com o gerente de contas responsável para entender, né, por que está liberado, alguns menus estão liberados, outros não, se fazem parte do pacote, né, do plano de vocês ou não. Mas aqui dentro do menu da performance da Solids, nós temos a avaliação avançada, que a gente vai passar por ela, avaliação de desempenho, o Nine Box, que são 3 modelos de avaliação de desempenho, tá? Que vocês conseguem aplicar dentro da própria plataforma. Nós temos também o controle de metas, análise de performance, que a gente vai falar também, e o ranking. Eu gosto de começar falando pela avaliação de desempenho, que é a mais simples que nós temos aqui dentro da plataforma, que é uma avaliação de desempenho já pré-definida pela Solids, com alguns critérios pré-definidos, onde vocês conseguem aplicar. Esse modelo de avaliação, ele é interessante para qual empresa, para qual modelo de empresa? Para aquelas que ainda não aplicam avaliação de desempenho, querem começar a aplicar, e talvez os colaboradores ainda não tenham aquela maturidade para fazer uma avaliação de critérios um pouco mais elaborados. Por quê? Aqui dentro nós temos essa avaliação onde esses critérios já foram pré-definidos. E como que eles funcionam? Como que funciona esse menu aqui? Primeiro, vocês precisam ter os colaboradores, os gestores cadastrados dentro da plataforma, porque cada gestor ele vai fazer a avaliação do seu próprio colaborador. Então, é necessário que quando eu ensinei para vocês aqui no menu configurações, cadastrar os usuários, vocês cadastrem os gestores que serão responsáveis por fazer a avaliação de desempenho dos colaboradores. Ok? A partir disso, o gestor ele vai acessar a plataforma, ele vai ter alguns acessos bloqueados, obviamente, mas alguns acessos eles terão justamente para fazer essa ação dos colaboradores, ter acesso a algumas informações e tudo mais. Quando o gestor acessar a plataforma, pensando nesse modelo mais simples de avaliação, ele vai clicar aqui no menu Performance, Avaliação de Desempenho, e aí ele vai selecionar o departamento. No caso, o departamento dele é o único que vai aparecer os colaboradores, tá? Que ele é responsável. Deixa eu pesquisar aqui. O departamento.
Acho que o administrativo vai aparecer Aqui, para ó. você mais colaboradores, Jorge. Isso. Eu cadastrei aqui 2 colaboradores, teste, para a gente fazer, né, justamente esses testes aqui dentro da plataforma. Quando o gestor ele clicar aqui na avaliação de desempenho e selecionar o seu departamento, vai aparecer os seus colaboradores que estão sob sua gestão. E aí os critérios que são definidos são esses daqui, ó. O relacionamento interpessoal, engajamento com a empresa, entrega de resultados, produtividade, preparo e qualificação. Então, os colaboradores eles serão avaliados em cima destes critérios. Como eu falei, são critérios mais simples, mais gerais, onde você consegue visualizar tanto a forma como ele se relaciona com os colaboradores, com os colegas, e entrega de resultado, produtividade e a sua qualificação. Todos os nossos modelos de avaliação de desempenho, seja ele avançado ou o modelo mais simples, que é esse que eu estou mostrando para vocês, eles possuem 5 estrelas de avaliação, no qual a primeira é nunca ou muito ruim, raramente ou ruim, às vezes regular, frequentemente bom, sempre e muito bom. Essas estrelas e essas nomenclaturas estarão disponíveis aqui na avaliação de desempenho mais simples e na avaliação avançada, não sendo possível fazer alteração dessas nomenclaturas. Então é interessante a gente já deixar isso bem alinhado, porque algumas pessoas têm dúvidas se consegue alterar, a gente não consegue mudar nem o número de estrelas e nem a nomenclatura delas, ok? Então ele vai selecionar aqui as estrelas, né, para avaliar, vai escrever a observação não é obrigatória, e ele pode salvar e avançar ou não avaliar este colaborador. Muitas vezes o colaborador acabou de entrar na empresa, então ele não vai passar por esse ciclo de avaliação de desempenho, então ele não precisa avaliar. Ok? E aqui vocês conseguem fazer também a consulta. Essa consulta é basicamente para vocês terem um relatório das avaliações de desempenho mais simples que foram feitas dentro da plataforma. Então, esse é o modelo mais simples de avaliação de desempenho que nós temos aqui dentro. Então, ele vai selecionar o departamento, ele pode selecionar por colaborador, aqui, e vai clicar em consultar. Dentro dessa consulta vai mostrar todos os critérios que foram avaliados e as datas de avaliação, que seriam ciclos de avaliação de desempenho, que a gente vai conversar um pouquinho disso já já. Mas aqui aparecem todos esses critérios onde vocês podem selecionar para entender qual que foi a evolução de desempenho desse colaborador referente a cada um dos critérios. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a produtividade. No primeiro ciclo de avaliação de desempenho, esse colaborador ele recebeu nota 5, no dia 7/10/2020. Quando foi feita a segunda avaliação de desempenho, no dia 28 de dezembro, a produtividade dele caiu para 4 e permaneceu até o último ciclo de avaliação, que foi no dia 10 de maio. Tá? Então, aqui vocês conseguem visualizar qual que foi essa evolução referente a esses critérios pré-definidos dentro da plataforma. Ok? Essa é mais simples, eu acho que está tranquilo. Se estiver fazendo sentido para vocês, mandem aqui para gente. E se tiver dúvidas, também podem interromper, tá? Esses critérios a gente não consegue mudar, são pré-definidos da plataforma. Agora nós vamos falar sobre o modelo de avaliação de desempenho avançada. Esse é um modelo assim que eu acho que faz muito sentido, independente do cenário que vocês estejam vivendo. Por quê? Vocês conseguem definir quais serão os critérios de avaliação, tá? Mas antes da gente pensar nos critérios, vamos pensar num ciclo, né? Primeiro pensar, qual que é o modelo de avaliação de desempenho que eu vou aplicar dentro da minha empresa? Nós temos hoje o modelo de autoavaliação, onde o colaborador se autoavalia. Nós temos o modelo de 90 graus, que é onde o gestor avalia o colaborador, né? E a gente chama aí de avaliação direta. Nós temos a avaliação 180, que o colaborador avalia o gestor e o gestor avalia o colaborador. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me interromper, tá? E nós temos o modelo de 360, que o gestor avalia o colaborador se avalia e ambos avaliam os pares também. Faz sentido? Tá tranquilo para vocês esses modelos de avaliação de desempenho? Vou mandar para vocês aqui no chat o link do nosso blog, onde explica certinho quais são os modelos e qual que é o melhor cenário para vocês aplicá-los. Perfeito. É interessante a gente sempre definir qual vai ser, antes de tudo, definir qual vai ser o modelo de avaliação que a gente vai aplicar dentro da empresa. Pensando sempre na maturidade dos meus colaboradores,
quem tem, né, essa disponibilidade para fazer, quem vai ser o responsável por fazer essa análise, essa avaliação de desempenho. Empresas que estão começando agora a fazer avaliação de desempenho, eu sugiro que façam uma de 90 graus e pode incluir ali uma autoavaliação também. Porque essa autoavaliação, ela vai mostrar a perspectiva, né, a percepção do próprio colaborador e a percepção do gestor. Então, quem está começando a fazer a avaliação de desempenho, esse é o modelo ideal. Empresas que já aplicam há mais tempo e que têm uma maturidade maior, empresas maiores, acredito que o modelo de 360 ele é bem eficaz também. Depois que a gente definiu qual que vai ser o modelo de avaliação de desempenho, nós temos que definir qual que vai ser a periodicidade da minha avaliação de desempenho. Essa periodicidade ela é extremamente importante porque vocês precisam de um período para fazer a conscientização, para explicar para os colaboradores como vai funcionar essa avaliação de desempenho. Depois que vocês fizerem essa conscientização, é a construção dos critérios que a gente vai explicar já já. Depois disso, enviar, o pessoal responder, vocês terem o tempo para fazer a análise dessa avaliação de desempenho e começar a trabalhar a partir desses insights de dentro da avaliação de desempenho desses resultados. Depois que vocês fizeram todo esse processo, definiram qual vai ser o período desse processo, vocês vão aplicar o próximo ciclo de avaliação de desempenho. Então, vamos pensar o seguinte, agora em junho, nós estamos começando a nossa avaliação de desempenho. Qual que é o prazo ideal para a gente fazer o próximo ciclo? O que o mercado aplica, pessoal, de 6 em 6 meses, porque é o tempo ideal para vocês conseguirem consultar toda essa avaliação, fazer esse desenvolvimento do colaborador e no próximo ciclo entender se ele teve um avanço, né, uma evolução quanto àqueles critérios ou não. Então, primeiro eu defini o modelo de avaliação de desempenho, depois eu defini a periodicidade dos meus ciclos de avaliação de desempenho. Dúvidas? Alguém abriu o microfone, quer falar alguma coisa? Show. Então, vamos lá. Depois que eu defini o meu modelo de avaliação e a minha periodicidade, agora eu tenho que definir quais serão os critérios que eu vou avaliar os meus colaboradores. Vamos pensar aqui primeiro, ó, nos tipos de critérios, tá? O que seriam os tipos de critério? Os tipos de critérios são os critérios macro, são grupos maiores, onde a gente vai conseguir identificar e incluir critérios dentro desses grupos. Então, eu vou cadastrar aqui 3 tipos de critérios para vocês identificarem. Ao longo desse cadastro, vocês vão conseguir associar o que é cada um, o que é tipo de critério e o que é critério. Então, vamos pensar num grupo maior. O que seria esse grupo maior? O que todo mundo da empresa vai ser avaliado. Então, eu vou pensar aqui, ó, no primeiro grupo, que seriam as minhas competências técnicas. É um grupo grande, seja o comercial, seja o financeiro, seja o administrativo, todo mundo vai ser avaliado por competências técnicas. Beleza? Treinamento intensivo. Então, esse Jorge, acho que para ficar um pouco mais claro, gente, anotem aí esse meio que passo a passo na parte da avaliação avançada. Esse é o primeiro ponto, é onde a gente vai começar a estruturar a nossa avaliação. Então, é bem isso que o Jorge está falando. Pensa num conjuntão, onde a gente tem um título lá no conjunto. Esse aqui é o nosso título, né? É as competências que a gente vai trabalhar. E dentro dessas competências, desse conjunto, a gente vai incluir várias outras, independente de para qual cargo que isso vai ser atribuído lá na frente, tá? Isso aí. Então, esse vai ser o meu primeiro grupo geral para todo mundo da empresa. Escrevi aqui, vou salvar. Ah, Jorge, eu quero cadastrar mais um tipo de critério, porque agora a gente pensou só em competências técnicas. Vamos pensar em competências comportamentais também? Vamos avaliar os colaboradores em competências comportamentais? Então, beleza, eu vou cadastrar aqui. Cadastrei meu segundo tipo de critério, meu segundo grupo maior, ok? E eu vou cadastrar mais um só para a gente deixar aqui bem estruturado. Cultura da empresa. Então, perfeito. Então, agora nós temos os 3 grupos de critério. Aqui, ó.
Cadastramos os 3 tipos de critérios, 3 grupos maiores, onde os colaboradores, todos da empresa, serão avaliados pela cultura da empresa, pelas competências comportamentais e pelas competências técnicas. Ok? Dúvidas até aqui quanto ao tipo de critério? Todo mundo aqui com a gente, os analistas de plantão, a gente vai estruturar passo a passo. Isso. Mandem um S aqui pra gente, falando se está fazendo sentido. E pessoal, é muito importante que vocês não fiquem com dúvidas, tá? Então, nós estamos aqui justamente para tirar as dúvidas, para que vocês entendam como funciona esse processo de avaliação de desempenho. Tá ok? Então, perfeito. Depois que eu cadastrei os meus tipos de critério, agora eu vou para o segundo passo, que são os meus critérios, que é onde eu vou vincular os meus critérios em cada um dos tipos de critérios. Vocês vão entender agora. Então, ignorem todos os outros dados que estão aqui, tá? Isso aqui foram testes na nossa base. Eu vou cadastrar aqui, ó, novo critério de avaliação. Vamos pensar que nós temos lá competências comportamentais. Só que competências comportamentais é muito genérico, né? Então, nós precisamos o quê? Segmentar quais serão os critérios das minhas competências comportamentais. Ou seja, quais são as competências comportamentais que os meus colaboradores serão avaliados. Estes são os critérios de avaliação. Quando a gente pensar lá na frente, nas estrelinhas para dar, são nesses critérios que a gente vai cadastrar agora que eles serão avaliados, e não nos tipos de critérios. Ok? Então, vamos pensar aqui, primeiro nas competências técnicas. A gente cadastrou um grupo grande de competências técnicas. Eu estou pensando aqui em competências técnicas agora, porque quando a gente está fazendo uma avaliação de desempenho, e é muito importante vocês entenderem também que dá trabalho. Quando a gente faz essa avaliação de desempenho direcionada, né, a gente fala que é direcionada, ela vai dar mais trabalho. Por quê? Você vai pensar em cada um dos cargos, na sua individualidade, em que cada um vai ser avaliado. Né? Porque é muito genérico eu pensar, eu vou avaliar aqui entrega de resultados. Beleza, mas vamos esmiuçar isso melhor? Por quê? O meu RH ele vai ter uma entrega de resultados diferente do comercial, diferente do financeiro, diferente do departamento pessoal e por aí em diante. Então, a gente tem que começar a pensar nos critérios de cada um dos cargos. E outro alinhamento de expectativa aqui é a gente pensar que nós estamos avaliando o colaborador. A gente não está avaliando o departamento em si. A gente tem que pensar no desenvolvimento individual das pessoas. Então, dá trabalho, mas quando vocês virem o resultado lá na frente, vai ver que vai ficar show de bola. Então, vamos começar a cadastrar os nossos critérios. O primeiro critério que eu quero cadastrar é o domínio. Eu estou pensando aqui para o RH, tá? No cargo de assistente de RH e de gerente de RH. Domínio, software, Solids. Esse vai ser o meu primeiro critério técnico, tá? E aí, como que vocês podem fazer para deixar isso mais organizado? Vocês podem colocar o cargo aqui na frente, ó. Assistente de RH, por exemplo. Ou então só o RH. Vamos pensar no departamento de RH. Todo mundo do RH vai ser avaliado pelos mesmos critérios, porque todo mundo acaba fazendo a mesma atividade com complexidades diferentes. Tá? Mas aí vocês podem analisar isso aqui da forma como vocês preferirem. Vocês podem cadastrar como código, como o nome do cargo ou como o nome do departamento aqui, só para ficar fácil na hora da gente vincular os cargos, que é a nossa terceira etapa. Então, eu vou colocar aqui, ó, RH. Domínio software da Solids. Qual que é o meu tipo de critério? Vamos lá. Nós temos competências técnicas, comportamentais e cultura. Quando eu penso em domínio do software da Solids, em que grupo se encaixa isso daqui? Mandem aqui pra gente. Vamos ver se vocês estão conosco aqui. Quando eu estou pensando em domínio do software. Exatamente, técnico. Show de bola. Então, Jorge, Oi. Posso dar uma dica aí também? Claro. Gente, qual que é a ideia do software, né? E aí, tirar um pouco da carga do RH. Nesse momento aqui dos critérios de avaliação, quem é melhor para definir para vocês do RH
quais são as competências que precisam ser mensuradas ali, né? Então, o que vai impactar na performance do meu time? Ou seja, o próprio gestor do time. Então, mais uma vez, mais uma atividade aqui que vocês talvez tenham que puxar o gestor para fazer junto com vocês. Olha, gestor, o que precisa ser avaliado no perfil, no time comercial para que eles tenham ali uma boa performance? O que precisa ser do time financeiro? Então, o RH não dá conta de pegar isso tudo, ele não detém todo esse conhecimento. Então, tragam o gestor para essa área, porque pouco a pouco vocês vão delegando isso. Show, ótima contribuição, Ana. E eu puxo, além disso daí, não só pensar aqui agora, porque o nosso treinamento é sobre avaliação de desempenho, mas quando a gente estava falando lá atrás sobre engenharia de cargos também, é outro ponto que vocês podem levar para os gestores, passar essa bola para o gestor. Porque cada um vai deter ali exatamente aquilo que ele precisa para aquele departamento, tá? Quanto à mensuração de resultados e tudo mais. Bom, vocês acertaram, competências técnicas. E agora eu vou colocar a descrição. Por que é importante eu colocar a descrição desse critério, Jorge? Porque quando eu penso em domínio do software, ou quando eu penso, sei lá, em organização, é muito amplo. Cada um vai ter um entendimento diferente. Gente, desculpa, minha cachorra deu um pulo aqui. Vocês terão entendimentos diferentes, os gestores terão entendimentos diferentes. Então, é importante que a gente coloque a descrição, tá? Então, beleza, domínio do software. O quanto o colaborador consegue manusear o software com agilidade e eficiência. É um exemplo, tá, gente? Vocês vão colocar aqui eficiência. Vocês vão colocar uma descrição mais detalhada e tudo mais. Aqui, uma dica que eu dou nós temos lá 5 estrelas. E aí vocês podem colocar aqui também, embaixo de cada critério, uma escala, porque aí vai ficar na descrição também para que o gestor ele entenda ali o que equivale uma estrela. Então, por exemplo, uma estrela. E aí vocês podem colocar aqui de acordo ou com uma pontuação, enfim. Mas aí vai de acordo com o que vocês julgarem necessários, tá? Mas essa descrição ela é extremamente importante ser cadastrada. E por fim, no cadastro de um critério, nós temos o peso. O que é o peso, Jorge? É a relevância que aquele critério tem dentro da minha avaliação de desempenho. Jorge, eu estou começando a construir agora, eu quero manter o mesmo peso para todo mundo. Então, eu vou manter o peso 1. Por quê? O que é esse peso? Nós temos 5 estrelas dentro da avaliação de desempenho. Presta atenção aqui comigo, tá, pessoal? 5 estrelas. Cada peso vai equivaler a uma estrela. Então, se eu tenho o peso 1, cada estrela vai valer 1. Então, o colaborador ele pode tirar 1 se ele receber uma estrela, 2 se ele receber 2 estrelas, 3 se ele receber 3 estrelas, 4 e 5 por aí em diante. Agora, vamos pensar que eu vou colocar aqui o peso 2 na minha avaliação de desempenho, nesse critério. Então, cada estrela vai valer 2. Então, a nota máxima que ele pode receber é 10. Por quê? Se cada estrela vale 2, 2 vezes 5, que são 5 estrelas, 10. Faz sentido para vocês? Deu bug. Vamos lá. O peso, ele é a relevância daquele critério. Então, vamos por partes. Eu tenho critérios que eles terão uma relevância maior do que outras. Vamos pensar que o domínio de um software, para mim, ele tem uma relevância maior do que, sei lá, uma competência comportamental, seja trabalho em equipe. Né? O domínio, para mim, do software, ele é muito mais importante. Não que o trabalho em equipe não seja, mas ele é muito mais importante do que o trabalho em equipe. Então, a relevância deste critério vai ser maior. Consequentemente, eu vou colocar um peso maior para ele receber uma nota maior neste critério. Então, se eu tenho 5 estrelas, colocando o peso 1, ele vai receber a nota máxima de 5 em cada um dos critérios. Então, se eu tenho 3 critérios, no primeiro critério ele pode receber até 5, no segundo ele pode receber até 5 e no terceiro ele pode receber até 5. Se eu cadastrei o peso 2, cada estrela vale 2, então automaticamente 2 vezes 5, que são as 5 estrelas, a nota máxima que ele vai receber é 10 em cada um dos critérios, tá? Alguém levantou a mão, acho que foi a Dani que perguntou aqui no chat. Não, fui eu, Jorge, Consuelo.
Tá, Consuelo, só um minutinho, só deixa eu responder a Dani aqui, que ela perguntou primeiro. Jorge, a ideia das 10 estrelas é para o cálculo da nota final, certo? O que que acontece? Independente do peso que você cadastre aqui, ele vai gerar a nota final de 0 a 100, tá? Então, isso não vai influenciar. Aqui é porque, quando você tira o relatório, ele vai sair esmiuçado cada um dos critérios. Então, por exemplo, se eu tenho ali um critério que tem uma relevância maior, se eu for, porque muitas empresas elas fazem avaliação de desempenho atrelada a PLR. E aí, o que que acontece? Eu vou pegar a pontuação de cada um dos critérios para entender qual que foi o critério que ele teve uma nota maior, que ele não teve. Então, por exemplo, se nas minhas competências técnicas o máximo de nota que ele pode receber é 80, então eu vou tirar ali, ele tirou 60. Então, ele não vai receber a PLR porque ele tirou 60. Mas ele ainda vai ter uma nota geral que é influenciada por esses pesos. Tá? Vai fazer mais sentido para vocês quando a gente chegar no relatório, tá, gente? Isso. E aí vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor. Isso. Consuelo, pode perguntar. Independente do peso que a gente coloque, Jorge, se é 1, se é 2, o peso que for, a pessoa que tá fazendo a avaliação, ela só vai visualizar as 5 estrelas e ela consegue ou não ver o peso de cada critério. Ela não vê o peso neste momento, tá? Tá. Neste momento de avaliação, ela vai ver só as estrelas, vai ver o nome do critério e vai ver a descrição do critério. Eu vou mostrar para vocês como é que fica. Ô, Jorge, a Júlia... Obrigada, Jorge. Oxi, vamos lá. Quem tá por último aí? Tem mão levantada, Jorge? Eu não tô visualizando. Eu não consigo, Ana Paula. gente. Vai lá, Ana. Jorge e Ana, nessa questão do peso, eu posso colocar, porque, por exemplo, para determinado cargo, eu posso achar que essa competência, esse critério poderia ser peso 1, mas para outro cargo poderia ser peso 2 ou 3. A gente pode cadastrar os pesos também de acordo com os cargos que vão ser vinculados depois? No caso, entendi sua pergunta, Ana. Aí você vai ter que cadastrar, por exemplo, igual aqui, eu cadastrei um critério para o cargo de RH. Se o meu for o mesmo critério para o comercial, é interessante que eu duplique esse critério. Por quê? Para o RH ele vai ter um peso, mas para o comercial ele vai ter outro. Então, eu vou ter que cadastrar 2 critérios iguais. A única coisa que eu vou diferenciar é aqui em cima, tá vendo que eu coloquei no nome do critério RH antes? Sim. Justamente para quando eu fizer a vinculação dos cargos, isso ficar mais fácil. Tá? Okay. Mas a ideia eu entendi, aí é interessante que você duplique esses critérios. Ok. Gente, a Júlia perguntou aqui a relação do peso, se ele vai só de 1 a 5, o Samuca até respondeu ali, não tem limite, tá? Mas é interessante vocês pensarem aí, trabalhar não com escalas muito grandes, né? Porque olha para você ver, a discussão que a gente já está gerando aqui para peso 1, 2 e 3. Então, se efetivamente vocês precisarem trabalhar com pesos diferentes, tente trabalhar com uma escala um pouco menor, talvez de 1 a 3, de 1 a 4, onde você vai ter talvez uma nota máxima de um critério aí 15, ou talvez o 20, porque fica mais fácil a interpretação para vocês lá no relatório, tá? Então, fica uma dica aí também. Isso mesmo. Eu vou cadastrar nesse daqui, porque as competências técnicas, para mim, vai ter um peso mais relevante do que as competências comportamentais. Então, eu vou colocar peso 2 aqui, ok? E aí, eu vou cadastrando todos os meus critérios. Eu vou vir aqui, vou colocar RH também. O próximo que eu vou colocar é análise de profiler. Aí, o tipo de critério também é técnico. A descrição. Sabe analisar o profiling. Gente, isso aqui é só um teste, tá? Vocês vão colocar uma descrição mais robusta, mais bonitinha, por favor. Eu vou cadastrar 3 critérios para competências técnicas, tá? Conhecimento RH, conhecimento em People Analytics. Competências técnicas. Conhecimento e peso 2. Perfeito, cadastrei todas as minhas competências técnicas. Agora eu vou cadastrar as minhas competências comportamentais. Então, aí quando eu falo sobre a diferença de um departamento para o outro, vocês vão identificar isso nesse momento. Se somente as minhas competências técnicas, elas serão diferenciadas,
ou se todas serão. Então, por exemplo, as minhas competências comportamentais e a minha cultura da empresa, eu quero que todo mundo da empresa seja avaliado pelos mesmos critérios. A única coisa que eu vou diferenciar para eu ter um resultado mais cirúrgico é na minha competência técnica, porque eu vou direcionar as habilidades técnicas que eu preciso para cada departamento. Mas quando eu penso em comportamental e cultura da empresa, eu entendo que todo mundo deva ser avaliado pelos mesmos critérios. Então, eu vou cadastrar aqui, ó, trabalho em equipe. Gente, enquanto o Jorge cadastra, vamos só fazer uma revisãozinha básica aí. Então, o primeiro ponto da avaliação avançada, a gente vai criar os tipos de critérios, são aqueles conjuntos, o macro. Segundo ponto, a gente vai vincular os critérios, e aí se tiver como, né, trazer a ação dos gestores, melhor para o RH e facilitador. Gente, meus filhos estão ensandecidos aqui, perdão por isso. Então, criando os critérios primeiro. Qual que é a ideia aqui? Lancem tudo na plataforma primeiro. Todas essas informações, elas primeiro precisam estar estruturadas e lançadas, porque é ali depois, no próximo passo, que a gente vai vincular cada critério no seu respectivo cargo. Tá? Então, tenham em mente essa organização que vai ficar muito mais fácil para vocês visualizarem. Uma dica que eu dou, se vocês quiserem, abram uma planilha, né? Coloquem todos os cargos dentro dessa planilha, e aí uma coluna vocês vão fazer sobre competências técnicas, outra competências comportamentais e outra cultura. E aí vocês vão trocando uma ideia com os gestores e vão cadastrando ali as competências técnicas que precisam ser mensuradas. Depois que você tiver isso dentro de uma planilha visualmente mais organizado, vocês vão lançando dentro da plataforma. Beleza? Então, estou cadastrando aqui. Comportamentais. Coloco aqui a minha descrição, deixo o meu peso 1, porque para mim competências comportamentais vai ter um peso menor. E agora eu quero que todo mundo seja avaliado também pela cultura da empresa. E qual que é a minha cultura? Vamos pensar na cultura da Solids, né? Que mão na massa. É aquele colaborador que faz, que pega para fazer, que ajuda e tudo mais. Enquanto o Jorge está fazendo isso, vamos abrir para perguntas. Está todo mundo aqui com a gente? Isso aqui gera muitas dúvidas, tá, gente? Por isso que a gente está batendo muito nessa tecla. Então, podem abrir o áudio que a gente vai conversando enquanto é isso. Tá todo mundo redondinho? Gente, vai todo mundo tirar 11 nesse HR Score. Eu quero ver todo mundo assim brilhando nessa premiação aqui do final do ano, viu? Todo mundo virar case da Solids de sucesso. Aqui, ó, canela grossa, que é a cultura da empresa. Então, vou cadastrar mais um. Desenvolvimento sempre, para finalizar. Desenvolvimento sempre. A Paty está perguntando aqui, Jorge, pode escrever que eu respondo, só para você saber. Uhum. Se tem algum vínculo os campos com a da engenharia de cargos. Tem não, viu, Paty? Eu até respondi sua pergunta lá em cima. A gente tem algumas competências que a gente consegue lá na calibração da engenharia, né? E que a gente pode, inclusive, colocar na descrição do cargo, mas diretamente não tem. O que você pode fazer é realmente pegar lá alguns, se você vê que faz sentido para utilizar como um critério e criar aí também para fazer parte, tá? E é claro que se você for pensar numa análise, né, um pouco mais interessante, seria legal vincular o critério que o cargo, e faz total sentido isso mesmo, que você desenhou lá na engenharia de cargos com o critério da avaliação de desempenho. Mas aqui nesse caso, ela precisa ser um pouquinho mais cirúrgica. Então, certas coisas, por exemplo, como competências técnicas, você não vai ter tão estruturado lá na engenharia. E é aqui que você precisa vincular isso de uma forma um pouco mais direcionada. Perfeito. Bom, fiz o cadastro de todos os meus critérios. Então, um review aqui. Primeiro é o tipo de critério, que são os grupos maiores. Depois são os meus critérios. Aqui dentro do meu menu de critérios, eu consigo tirar um relatório em Excel de todos os critérios que foram cadastrados, até para vocês verificarem ali de uma forma visual se tudo foi cadastrado corretamente, quanto a peso, quanto a vinculação ao tipo de critério, e um relatório em PDF, e vocês conseguem também pesquisar aqui os critérios. Então, no caso,
Vocês podem pesquisar pelo critério ou pela descrição. Eu vou pesquisar aqui, ó, treinamento. Que foi o treinamento intensivo que a gente cadastrou. Então, olha aqui, todos os critérios que eu cadastrei. Eu cadastrei da cultura da empresa 3, desenvolvimento sempre, canela grossa, mão na massa. Não coloquei o nome da empresa aqui atrás, o nome do cargo aqui atrás, justamente porque ele vai para todo mundo da empresa. Canela grossa, mão na massa, enfim. Cadastrei aqui as minhas competências comportamentais também. E eu consigo pesquisar... Eita, peraí que eu tirei aqui. Vou colocar aqui o RH na frente, porque aí vocês vão conseguir visualizar. E os meus 3 critérios que eu cadastrei técnicos, que aí estão direcionados para competências técnicas aqui dentro e com o peso 2. Show de bola, Jorge. Cadastrei os meus critérios. Agora eu vou vincular os meus cargos. Essa é uma parte extremamente importante e vocês precisam ter muita atenção para fazer isso daqui, tá? Eu vou clicar aqui, ó, em vincular múltiplos critérios. Primeiro que eu posso fazer é o seguinte. Eu vou selecionar aqui, ó, treinamento intensivo, que é para todo mundo, que é a minha cultura e as minhas competências comportamentais. Esse daqui serão avaliados todos os meus colaboradores. Então, eu posso selecionar todos eles primeiro, não vou selecionar os técnicos nesse momento. E aí, o cargo, em vez de eu selecionar cargo por cargo, eu posso clicar aqui, ó, em selecionar todos. Que aí, todos esses critérios que serão gerais serão vinculados a todos os cargos da empresa. Depois que eu pensei nisso, agora eu posso cadastrar também as minhas técnicas. Aqui, no caso, eu cadastrei só para alguns colaboradores. Então, eu vou pegar aqui, ó, RH, análise de profiler, conhecimento em People Analytics e domínio de software. E aí eu vou pegar os meus colaboradores, os meus cargos que eu cadastrei. Assistente de RH e o meu gestor de RH. Então, nesse momento, eu vou vincular os critérios que eu cadastrei para os cargos, né, específicos de cada um. Depois que eu fiz eu selecionei os critérios e os cargos, é só eu clicar em vincular. Prontinho. Então, as 3 primeiras etapas foram feitas. Dúvidas até aqui? Não, né? Beleza. Jorge, bom dia. Bom dia. Eu sou um pouco, para mim está um pouco confuso e confesso que é um pouco novo para minha plataforma, então eu estou entendendo aos pouquinhos. Por gentileza, você poderia repetir essa parte final? Que ficou Claro. um pouquinho. Posso sim. Vou voltar aqui, deixa eu desvincular os critérios. Não, vou desvincular não. O que acontece? Você vai clicar aqui, ó, porque depois que você cadastra os critérios e os tipos de critérios, você precisa vincular isso para as pessoas que serão avaliadas, tá? E a gente está pensando aqui que cada cargo e cada departamento vai ser trabalhado um critério diferente quanto a critérios técnicos, porque o RH ele vai ser vinculado por um critério diferente do comercial e do financeiro. Então, nesse momento, eu vou vincular os critérios que eu cadastrei a esses cargos que serão avaliados. Então, eu vou clicar aqui em vincular múltiplos critérios. Eu vou selecionar quais serão os critérios. Então, pega aqui uns exemplos, né? Eu vou pegar 3 critérios aqui, que eu cadastrei já lá nos meus critérios. E quais serão os cargos que serão avaliados por estes critérios. Então, eu venho cá, seleciono os cargos que serão avaliados. Então, por exemplo, advogado serão avaliados pela fala, por auxiliar os colegas e compreende o público. Depois que eu selecionei os critérios que os meus advogados serão avaliados, eu clico aqui em vincular. Beleza? Ok. Pronto. Fiz isso com todos os meus cargos. Aqui, no caso, eu estou fazendo com um específico, mas vocês vão fazer isso com todos os cargos da empresa. Depois que eu fiz isso daqui, tá tudo estruturado, já verifiquei ali no meu relatório se todos os critérios foram cadastrados. Agora é o momento de solicitar a avaliação, de enviar a avaliação para as pessoas que vão avaliar. Aí, nesse momento, é onde eu pensei lá qual que vai ser o modelo de avaliação. Aqui, no caso, eu vou usar uma avaliação 180 graus com autoavaliação. Ou seja, o meu gestor vai avaliar o meu colaborador, o colaborador vai avaliar o gestor e ambos vão se autoavaliar. Ok? Como que eu faço isso? Eu venho aqui em solicitar avaliação. Aí eu vou selecionar
qual que é o meu departamento primeiro que eu vou enviar. Então, vai ser o departamento de treinamento, que é esse que nós estamos fazendo aqui. E o Mariano é o gestor da Vanessa, tá? Só para vocês se situarem aí. Então, o primeiro que eu vou fazer é enviar para o Mariano a avaliação da Vanessa. Então, quem vai ser avaliado é quem eu vou marcar aqui nesse momento. Então, a Vanessa vai ser a primeira a ser avaliada. Eu vou clicar em solicitar avaliação. Quem que vai avaliar a Vanessa? É o Mariano, que é o gestor dela. Qual que vai ser a data de expiração? Lembrem do período de avaliação de desempenho. Essa data de expiração, ela precisa ser respeitada, porque senão vai dar um problema lá na dashboard de vocês quanto a envio e tudo mais. Então, por exemplo, o meu ciclo de avaliação em junho vai ser de hoje, do dia 8, até o dia 11. Eu vou comunicar para as pessoas que vão avaliar e serão avaliadas que o ciclo vai ser até o dia 11. Mas quando eu colocar a data de expiração aqui, é uma dica para vocês, coloca aqui dia 14, porque sempre tem um que não avalia. E aí vocês vão conseguir ter esse controle maior e não ter que enviar novamente a avaliação de desempenho. A comunicação para eles vai ser que o fim da avaliação vai ser dia 11, mas vocês vão marcar aqui dia 14. Aqui nós temos também, ó, quando a gente vai incluir a autoavaliação, que é só marcar essa caixinha, ó, enviar autoavaliação aos colaboradores selecionados. Ou seja, a Vanessa vai ser avaliada pelo Mariano, mas automaticamente eu também vou enviar a autoavaliação para ela. Ela vai se autoavaliar. Nós temos aqui, quando a gente marca a autoavaliação, a opção de considerar a autoavaliação na média das notas, que é a nota geral que vai ser gerada lá para o ranking, que a gente vai explicar já já. Isso daqui é interessante ser marcado se a empresa e os colaboradores, vocês perceberem que já têm a maturidade para fazer essa autoavaliação, tá? Se não tiver essa maturidade e vocês não quiserem considerar, é só não marcar essa opção. Automaticamente vai aparecer aqui para vocês um e-mail para o avaliador, que aí vocês podem editar esse e-mail, e tem um e-mail também para a autoavaliação. Depois que eu selecionei aqui as pessoas que vão avaliar e marquei a autoavaliação, é só eu clicar em solicitar. Pronto, foi enviado a autoavaliação. Então, agora é o momento da gente esperar os resultados até a nossa data limite, que a gente definiu ali na data de expiração. Mas, como eu falei com vocês, eu vou fazer uma avaliação 380. Então, eu vou... Jorge, me tira Oi. uma dúvida, por gentileza. Sim. Aqui na empresa, a gente não utiliza, como é que eu posso explicar? A gente não dá acesso direto aos gestores, digamos assim. Nós temos, entre aspas, o poder somente aqui do RH. No caso dessa avaliação, a gente vai ter que liberar meio que um acesso para cada gestor. Como que funcionaria? Não, eles vão receber no e-mail um link para avaliação de desempenho. E aí, esse ótimo. link eu vou mostrar como acessar agora. Só vou solicitar essa segunda avaliação e aí eu vou mostrar como acessar. Perfeito. Tá bom? Então, beleza, a Vanessa foi avaliada. Como é uma 280, agora o Mariano vai ser avaliado. Eu seleciono o Mariano, clico em solicitar avaliação, e quem vai avaliar agora é a Vanessa. A Vanessa vai avaliar o Mariano, vou colocar a data de expiração e vou enviar a autoavaliação também para o Mariano. Vou verificar o e-mail que foi enviado e vou clicar em solicitar. Perfeito! Já solicitei a minha avaliação de desempenho de todo mundo da empresa. Agora, o que que eu vou fazer? Eles vão receber esse linkzinho aqui, ó. No e-mail vai ter esse link para eles, onde eles vão acessar por aqui, ó, com o CPF e a data de nascimento deles. Então, eles não precisam ter um acesso à plataforma para fazer a avaliação de desempenho avançada, tá? Primeiro vamos pegar o Mariano aqui. O Mariano, ele vai receber, né, a avaliação dele, que é a autoavaliação, e a da colaboradora Vanessa. Então, ele vai colocar o CPF dele aqui e vai colocar a data de nascimento dele também. E vai clicar em login. Quando ele clicar em login, vai aparecer aqui, ó, a Vanessa, que é para ele avaliar a Vanessa, e a autoavaliação dele. A data que foi solicitada e o horário. Basta ele fazer o quê? Clicar em iniciar. Quando ele clicar em iniciar, vai aparecer aqui todos os critérios, né? Vai aparecer a logo da empresa de vocês, o nome do colaborador, o departamento, o cargo do colaborador. E aí vai aparecer todos aqui, ó. Olha os tipos de critérios aqui. Cultura da empresa é um tipo de critério. Competências comportamentais é o meu segundo grupo grande de critérios.
e as minhas competências técnicas, que também é o meu terceiro grupo. Tá vendo que eles não são avaliados por esse tipo de critério, e sim aos critérios que nós criamos. Olha aqui embaixo, ó, canela grossa, desenvolvimento sempre, mão na massa. E toda vez que ele passa o mouse aqui em cima, aparece para ele a descrição que a gente cadastrou. Então, por exemplo, eu vim aqui em organização, ó, a descrição aqui embaixo, do ladinho aparecendo. Ok? Fiz isso daqui, né? Recebi, agora eu vou começar a analisar. Diante das estrelas que eu cadastrei. Das estrelas que eu cadastrei, não, dos critérios que eu cadastrei. Selecionei todo mundo, né? Marquei todas aqui. O sistema ele não permite que ele finalize sem marcar pelo menos um critério. Se tiver um faltando, o sistema não finaliza. Ele precisa selecionar todos os critérios. E aí ele pode deixar uma observação aqui. Deixou a observação e vai clicar em salvar. Depois que ele salvar, o sistema ele vai fazer a leitura. Ele pode clicar em voltar aqui, ó, e vai aparecer a outra avaliação dele, que é a autoavaliação. Ele vai clicar em iniciar, vai fazer a autoavaliação dele também. Pode deixar uma observação e vai salvar. Beleza, Jorge, finalizou a avaliação ali do Mariano. Ele já avaliou o colaborador dele e ele se autoavaliou. A Vanessa também recebeu um link no e-mail dela, que é o e-mail que está cadastrado lá na ficha de colaborador. E aí vai ser esse mesmo link. E aí ela vai acessar com o e-mail dela, com o CPF dela. Esse é um CPF teste, tá, pessoal? A data de nascimento dela. E aí, quando ela fizer o login, vai aparecer aqui, ó, a autoavaliação dela e para ela avaliar o Mariano também. Então é só ela clicar em iniciar. Com licença, Jorge, eu não sei se é só comigo, mas tá um barulho. Pronto, silenciou. Tava um barulhozinho. Tá com o fone aberto. Beleza, vamos continuar. Vai fazer o mesmo processo de avaliação, pode escrever aqui. Autoavaliação. Alguém abriu o microfone e quer falar alguma coisa? Não. Beleza. Bom, vou clicar em salvar. E para finalizar, ela vai fazer a avaliação do gestor dela. Tá? É só ela clicar em voltar e clicar em iniciar. Tadadã. Salvei. Perfeito. Jorge, acabou o meu fluxo de avaliação. Todo mundo já respondeu. Agora vocês vão fazer o quê? A consulta. Vem aqui, clique em consulta. Eu vou selecionar aqui primeiro. Jorge, você parou de compartilhar a tela. Ai, meu Deus. Peraí. Por que eu parei? Mas antes, Jorge, até de você seguir na consulta, mostre a dashboard, que é onde a gente pode, eu brinco muito, que a gente pode dar uma cutucada em quem ainda não respondeu. Isso. Aqui, ó, temos a dashboard que vai mostrar para vocês alguns indicadores, tá? As avaliações que foram feitas, as solicitações que foram enviadas, as solicitações que foram respondidas e as solicitações que não foram respondidas ainda. Então, se vocês clicarem aqui, no número aqui, vai aparecer as pessoas que ainda não responderam e é só vocês clicarem em reenviar solicitação, sempre respeitando o prazo da data de expiração. Por quê? Se já tiver concluído aquele prazo, se você clicar em reenviar a solicitação, não vai aparecer para ele, não vai ser enviado, tá? Por isso que é muito importante respeitar aquele dado, aquela data de envio e de expiração. Aqui também aparece um gráficozinho pizza para vocês entenderem quais foram a relação, qual que é a relação de perguntas de pesquisas, avaliação de desempenho respondidas e não respondidas, e a nota média por departamento. Essa nota média por departamento mostra todas as avaliações que já foram feitas na vida. Não consegue pegar por prazo aqui de jeito nenhum. É só... Oi. E nesse caso que já venceu a data, como que eu faço para mandar um novo convite? Eu entro novamente e encaminho? Vai lá e solicitar de novo. Mas já venceu o prazo. Venceu. Aí você vai clicar aqui, ó, em solicitar avaliação e fazer aquele processo de envio. Fazer do zero de novo. Tá? É, solicitar a avaliação de novo, marcar a data de expiração, marcar a autoavaliação. Tá bom?
Tá bom, perfeito. Obrigada. Jorge, deixa eu só fazer um alinhamento com o pessoal aqui. Gente, lições aprendidas, né? Assim como o menu Atração de Talentos, ele é um pouquinho extenso e a gente bateu o martelo que quando ocorrerem mais intensivões, a gente vai dividir alguns menus. Performance também segue na mesma linha. Então, só para a gente seguir e ficar alinhado com todo mundo aqui, a gente vai seguir até o final do menu, como a gente fez no Atração de Talentos. Todo mundo que preencheu forms vai receber os vídeos amanhã e hoje também eu vou enviar os materiais. Quem não puder ficar, né, porque a gente provavelmente vai se estender um pouco mais, fique à vontade, né? A gente vai tentar manter o fluxo de comunicação bem certeiro com vocês, tá? Isso. Só preencham forms. Preencham forms. Quem não puder continuar, a gente deve ir até umas 11h15, 11h20 hoje, tá bom? Pra gente conseguir passar todo o menu. Mas quem não conseguir, a gente vai mandar a gravação. E nos próximos treinamentos, né, pessoal, dando certo, a gente divide esse módulo aqui em duas partes, ok? Não deixem de preencher o forms, por favor. Bom, voltando aqui, então nós temos a dashboard, e agora nós vamos, e aqui também, ó, só para a gente voltar também, nós temos a avaliação que pode ser feita dentro do próprio sistema, que aí é quando o gestor ele tem acesso à plataforma, ele vai vir aqui, vai selecionar qual que é o departamento dele, vai marcar qual que é o colaborador, e ele vai clicar em avaliar, tá? Vai aparecer só os colaboradores que estiverem sob sua supervisão. Para finalizar, nós temos aqui a consulta, que é a consulta das avaliações que foram feitas. Então, vamos pegar a avaliação da Vanessa, e aí eu posso filtrar aqui pelo meu período de avaliação de desempenho, ou eu posso colocar um período maior, tá? Aqui eu vou pegar a data de hoje, que foi a única avaliação que foi feita. Da Vanessa. Vou clicar em filtrar. E aqui aparece para mim a nota do colaborador, que é uma nota que é gerada a partir dos dados de cada um dos critérios, eu vou explicar. Nós temos a nota do cargo. Aqui no caso está igual, porque a Vanessa é a única que está nesse cargo fictício que eu cadastrei. Mas vamos colocar que a Vanessa é consultora comercial. E aí tem 50 consultores comerciais. O sistema ele vai fazer uma média na nota do cargo de todos esses 50 consultores e a nota da Vanessa. E aí você vai conseguir entender, fazer uma análise se ela está acima da nota média do cargo ou se ela está abaixo, ok? Aqui embaixo mostra para mim todos os critérios que foram avaliados, que a Vanessa foi avaliada, a nota que o Mariano, que é o gestor dela, deu para ela em cada um dos critérios, e mostra também a nota da autoavaliação, que é esse risquinho aqui. Tá? Se tivessem mais pessoas avaliando, aparece aqui também nesse gráfico. Aqui aparece para mim também o colaborador e a média das pessoas que ocupam o mesmo cargo em cada um dos critérios. Seria esse daqui, só que esmiuçado em cada um dos critérios. Então, mostra a nota do colaborador e a nota do cargo. Vai estar igual, porque ela é a única pessoa do cargo. Aqui embaixo, nós temos... vocês podem marcar também, desmarcar. Isso aqui acontece quando tem muitas avaliações, tá? Então, vocês conseguem visualizar somente de algumas pessoas. Aqui embaixo, nós temos cada um dos critérios avaliados e os tipos de critérios. Nós temos aqui o peso que foi cadastrado para cada um dos critérios. Olha aqui o peso 2 aqui embaixo que a gente cadastrou. Isso significa o quê? Que em canela grossa, desenvolvimento, mão na massa, como eu cadastrei o peso 1, a nota máxima que esse colaborador poderia receber é 5. Ele se deu 4 na autoavaliação. A média sem a autoavaliação foi 3 e a média geral é 3,5. Ou seja, nós temos a nota que ele se deu, nós temos a nota do gestor, né, que é a média sem autoavaliação, e nós temos a média geral, que é a média entre a autoavaliação e a média do gestor. Ok? A nota do gestor. Então, ela se deu 4, o gestor deu 3, a média é 3,5. Aqui embaixo, ela se deu 4, a média do gestor foi 4, a nota é 4, e por aí em diante. Ok? Aqui embaixo, olha só, que a gente cadastrou o peso diferente, peso 2. Então, o que acontece com o peso 2? A nota máxima que ele poderia receber é 10. Então, mesmo que seja 5 estrelas, olha só, ela recebeu nota 6, ela se deu nota 6 aqui no critério de análise de profiling, o gestor deu 8 e a média foi 7. Tá? Então, isso daqui é basicamente para vocês conseguirem entender e se tiver algum projeto referente à nota, né, a pontuação, vocês consigam cadastrar aqui dentro dos pesos e gerarem essas notas. A nota aqui de cima, a nota do colaborador,
ela é gerada a partir da soma da média geral, se vocês tiverem considerado a autoavaliação. Vocês não precisam saber desse cálculo, tá, pessoal? O sistema ele já faz esse cálculo para vocês. Mas só para vocês entenderem que não é tirado da cabeça de ninguém. Ele faz a nota, né? Ele soma a nota média geral de todos os critérios, a nota máxima e divide pelo peso, não é isso, Ana? Você tá falando qual? A nota geral do colaborador. A nota geral vai fazer uma média simples, vai pegar a soma de todas as médias aí, multiplicar e dividir pela quantidade de critérios. Agora, tem uma relação diferente aí da nota média por tipo de critério, que é esse aí, por exemplo, cultura da empresa, nota média 3.0. Elaine, aguenta aí que eu já vou pedir o Jorge para te mostrar onde que ficam essas partes da avaliação. Sim. Tá? Então, a nota média, ela vai ser a soma da média geral dividido pela soma do peso. Tá? Mas é como o Jorge disse, gente, a não ser que sejam os analistas de plantão, aquela pessoa muito ligada aí em como chegou nesse resultado, que eu sei que existe, mas o sistema já calcula isso automaticamente para vocês. Perfeito. Eu peguei aqui, ó, a nota geral é a soma da média toda, dividido pela soma da nota máxima, multiplicado por 100, tá? E a média por critério é a soma da média geral, dividido pela soma dos pesos. Tá? Depois a gente manda isso para vocês individualmente, a gente vai mandar no e-mail também. Bom, aqui embaixo aparece a evolução de desempenho do colaborador, ou seja, aqui no caso vai aparecer só a data de hoje, 8/6, que foi a nota do Mariano e a nota da Vanessa. Mas vamos pensar isso a longo prazo, né? Onde eu tenho 3 ciclos de avaliação dentro de um período. Então eu consigo visualizar aquele mesmo gráfico que eu mostrei lá no início, se aquele colaborador, no início da avaliação, ele tirou uma nota maior e se ele decaiu, ou se ele, no início do ciclo de avaliação, ele tirou uma nota menor e foi aumentando. E a partir disso daqui é que vocês vão identificar se ele precisa, né, fazer um PDI para desenvolvimento, treinamentos. Então, vocês conseguem tirar várias análises em cima do resultado da avaliação de desempenho. Vocês conseguem desmarcar aqui também cada um dos critérios. E aqui embaixo é a evolução do colaborador referente ao cargo. É o quê? Esse gráficozinho aqui, deitado para vocês visualizarem por tipo de critério, e ali onde o colaborador está e onde o cargo está também. Aqui embaixo mostra o nome do avaliador, né, quanto às observações que foram colocadas também. Jorge, quero enviar isso daqui para o meu gestor. É só eu gerar aqui, ó, imprimir, e aí ele vai gerar para mim um PDF para enviar para o meu gestor. Jorge, mostre, por favor, dentro da ficha do colaborador, onde que fica salvo o PDF da avaliação. Tá, eu venho aqui em colaboradores, eu vou pesquisar a Vanessa. Vou abrir a Vanessa. E aqui, ó, nós temos duas opções. Nós temos aqui as avaliações avançadas que foram feitas, né, que a gente acabou de fazer. E nós temos aqui, ó, o histórico de avaliações avançadas. E aí vocês conseguem baixar aqui também. Aí tem a nota média, né, que o Mariano deu para ela e que ela se deu na autoavaliação. E vocês conseguem fazer o download por aqui também. Beleza? Sanou a dúvida, Elaine? Achou aí? Top. Certinho? Gente, e o legal do PDF é que ele mostra aqui pra gente, pessoal, não sei se vocês estão vendo, mas ele mostra aqui também, ó, um termo de ciência. Quando vocês finalizam isso daqui, vocês podem passar para o avaliador e para o colaborador assinar. Tá ok? Ou até mesmo salvar no e-mail e tudo mais, dar um aceite. Jorge, você falando no dashboard um pouquinho lá. O que eu fiz? Eu até olhei o meu aqui no meu caso e aparece pessoas que já estão avaliadas como se não tivessem sido avaliadas. Porque eu vi que o link que a pessoa recebe, ele expira. Aí, qual foi uma orientação que eu recebi para fazer? A pessoa acessa, o gestor entra dentro da plataforma, vai lá, avaliação avançada, e faz a própria avaliação por lá. Dessa forma, quando ele faz por lá, esse dashboard ele se perde, né? Ele não considera que a pessoa fez a avaliação. Não, ele não considera. Por lá. Tá, e aí fica essa minha avaliação não respondida, furada, né, a informação, porque aparece que não está feita e realmente está feita, né? Exatamente. Porque quando ele faz direto da plataforma, não faz sentido para parecer que foi solicitação enviada, entendeu? Ela foi enviada. Como expirou, a forma que a gente conseguiu acessar novamente foi direto pela plataforma, o gestor. Entendi.
Aí no caso, ou ele acessa pela plataforma, né, tem essa opção, ou envia novamente, vai lá em solicitar avaliação de desempenho e solicita novamente. Tá, não, ok. Beleza? Beleza, obrigada. Por nada. Nós temos aqui, pessoal, o ranking também. O ranking, ele basicamente, vocês conseguem visualizar quais foram os colaboradores que tiveram uma pontuação maior, uma nota maior quanto à avaliação de desempenho, e os colaboradores que tiveram uma nota menor. Isso pensando no grupo geral, tá? Vocês podem filtrar aqui pelo nome do colaborador, vocês podem filtrar pelo cargo, vocês podem filtrar pelo departamento, pela porcentagem da nota, considerando de 0 a 100%, e o período de avaliação de desempenho também. Quando vocês fazem esse filtro, ele vai gerar os colaboradores que tiraram 100%, e por fim, aqui na última página, os que tiveram uma nota menor. Tá ok? Dúvidas? A Paty está perguntando onde que cadastra o PDI, Jorge? Beleza. O PDI, ele vai ser lá na ficha do colaborador, tá? Então, eu venho aqui em colaboradores, aí eu vou selecionar o meu colaborador, abro o meu colaborador, e aí tem aqui, ó, PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Aí, quando eu abrir aqui, no caso, esse colaborador é um colaborador teste, não respondeu o profiling, mas apareceria a roda de competências aqui, e aparece também aqui, ó, as notas que ele recebeu dentro da avaliação de desempenho, da última avaliação de desempenho. E a partir disso daqui, vocês vão conseguir visualizar o que vocês precisam desenvolver nele com o PDI. Então, aqui eu estou vendo que ela tirou, ó, dentro da cultura mão na massa, que é ser uma pessoa mais, enfim, que pega, faz e acontece. Vocês podem criar um novo PDI justamente para desenvolver isso nela. Clica ali em criar PDI, aí vocês vão fazer a análise situacional, o título, onde o colaborador está, onde o colaborador quer chegar, qual que é o objetivo desse PDI, a data de início e a data de entrega, sempre considerando que, quando a gente está pensando numa competência técnica, ela é mais fácil de ser desenvolvida do que uma competência comportamental, porque a comportamental ela vai demandar mais tempo. Então, sempre façam essa análise quanto à data de início e data de entrega de um PDI. Nós temos aqui as metas, vocês podem cadastrar várias metas, e vocês podem relacionar também os critérios da avaliação de desempenho que foram cadastrados. Então, por exemplo, eu estou pensando aqui para ela, ó, os critérios de avaliação de desempenho dela, ela precisa melhorar a mão na massa. E aí eu vou colocar aqui a descrição, vou colocar o título da minha meta, qual que vai ser a atividade que eu vou colocar para ela desempenhar ao longo desse PDI, desse plano de desenvolvimento, para no final, quando ela entregar todas essas tarefas e essas metas, eu entender se ela alcançou o meu objetivo daquele PDI. E aí não somente vou verificar isso no PDI, como no próximo ciclo de avaliação de desempenho, quando eu fizer, eu vou entender se o meu PDI ele foi efetivo ou não. Por quê? Eu vou entender, ó, ele tirou nota 1 aqui, desenvolvi ele ao longo desses 6 meses. Quando eu aplicar a avaliação de desempenho de novo, eu vou entender se ele recebeu uma nota maior, se ele permaneceu. Se ele permaneceu ou decaiu, é porque o meu PDI não foi efetivo, ele não foi assertivo. Ok? Dúvidas? Não? Beleza. Bom, pessoal, para a gente finalizar aqui bem rapidinho, não quero tomar muito tempo de vocês, nós temos o Ninebox também. O Ninebox é uma terceira avaliação de desempenho que a gente tem dentro da plataforma, onde ela vai... É uma avaliação mais simples, mas ela vai mostrar ali de uma forma mais sucinta para você entender onde que o colaborador está. Eu vou ser bem rápido aqui dentro do Ninebox, depois a gente pode fazer um aulão ou um treinamento, né? Incluir um treinamento só para isso. E aí a gente vai incluir também amanhã no Forms, né, algumas sugestões de aulas e tudo mais para a gente aprofundar em cada um desses temas, que a gente não passou aqui de forma tão profunda. Mas só para vocês entenderem, o Ninebox ele é uma metodologia de avaliação onde ele tem 2 eixos apenas de avaliação, que é o eixo de desempenho e o eixo de desempenho e o eixo de comportamento. E aí é uma avaliação mais simples, onde cada gestor vai fazer o seu colaborador, né? Não tem autoavaliação nesse caso. E aí, por exemplo, eu pego aqui a primeira colaboradora, e aí eu tenho só 3 estrelas, que ele vai ser abaixo da expectativa, dentro da expectativa ou acima da expectativa. O que significa isso? Ou ele não entrega resultado, ou ele entrega dentro do que a gente espera, ou ele entrega acima do que a gente espera. Quando a gente está pensando em desempenho,
considerando se o colaborador ele bate suas metas, se está entregando dentro do prazo, com autonomia e eficácia. E quando eu estou pensando em avaliar o comportamento, é se ele está engajado com o trabalho, se ele está alinhado com os valores, com a cultura da empresa. E sempre nas 3 estrelas. Depois que eu fiz essa avaliação, né, porque eu vou criar um ciclo de avaliação aqui também, eu vou clicar em finalizar a minha avaliação de desempenho. Se tiver algum colaborador que não foi respondido, ele vai alertar aqui para a gente, igual alertou aqui para mim. Eu posso continuar preenchendo ou prosseguir, tá? O Ninebox, ele não é enviado para o gestor por e-mail, ele só consegue fazer dentro da própria plataforma, ok? E aqui nós temos o relatório. Aí o relatório, ele identifica, né, como o próprio nome fala, são 9 caixas, e cada uma das caixas tem aqui um desenvolvimento que precisa ser feito com o colaborador. É entender se ele não está entregando desempenho e comportamento, ou se ele está entregando muito, né, muito resultado, mas não está entregando o comportamento, talvez dentro do que é esperado. E aí cada uma das caixas tem uma explicação. E aí a gente vai mandar o material do Ninebox também para vocês entenderem cada uma dessas caixas. Tá bom? Já Então, gerando muitas dúvidas aqui no chat, tem muita gente pontuando que não tem o Ninebox. Gente, eu respondi aqui mais, o Ninebox é uma feature à parte da Solids, tá? Alguns planos já tem, outros não, então ele tem que ser adquirido à parte. Questão de valores, assim, a gente até não consegue falar muito, porque isso varia aí da negociação, do relacionamento, então quem quiser aciona o seu gerente para ver como que fica essa questão de orçamento aí. Mas a Camila, Jorge, está perguntando aí que os líderes dela não viram muito valor no Ninebox, né, por ser muito simples. Ela está perguntando algumas vantagens da gente ter. O Ninebox, ele é uma metodologia de avaliação de desempenho, mas ele não é excludente a nossa avaliação avançada. Inclusive, a gente tem alguns clientes aqui que utilizam a avaliação avançada e o Ninebox, ali como uma avaliação trimestral, para acompanhar também se essas evoluções que foram ditas lá na avaliação de desempenho, que foram propostas no PDI, se elas estão ocorrendo. Então, ela é mais prática, por assim dizer, né? A gente consegue visualizar ali os pontos focais de ação de acordo com cada quadrante que os colaboradores forem inseridos. E é claro, o Ninebox da Solids, ele é mais voltado, ele também tem a vertente cultural, né? Que vai trazer aí comportamental, que é para a gente linkar ali competências técnicas, que no Ninebox também a gente não consegue tirar, né? Elas já são específicas da metodologia, e para você fazer um contraponto com o comportamento e entender aí o que precisa ser trabalhado. Num quadrante específico está pedindo mais técnico, em um outro está pedindo mais comportamento. E a gente consegue ter uma leitura melhor de quais são os destaques, então quais são as pessoas ali que a gente pode trabalhar um endomarketing, trabalhar de forma mais estratégica, talvez para desenvolver uma liderança, e quais são as pessoas que a gente tem que ter ali uma atenção um pouco mais especial, em um caso um pouco mais extremo ali no quadrante 1, talvez um desligamento, alguma coisa assim. Então, ele te dá uma visão, uma leitura um pouco mais prática de quais ações você pode tomar. Exatamente. E eu acho que, além disso, realmente, a ideia do Ninebox é ele ser simples mesmo. Por quê? Quando a gente pensa numa avaliação de desempenho igual essa, que a gente até demandou muito tempo para fazer, que é uma avaliação avançada, por mais que ela seja muito completa e muito cirúrgica, ela acaba sendo um pouco subjetiva, né? Porque o meu entendimento, por isso que a gente tem que ser muito assertivo na descrição, mas às vezes o entendimento de 1 estrela, 2 estrelas para um, não é o mesmo para o outro. E ali dentro do Ninebox, ele vai mostrar exatamente onde o colaborador está quanto à entrega de resultado e comportamento, de uma forma muito simplificada, pensando em se ele entrega, se ele não entrega, ou se ele entrega acima. Ponto. Não tem subjetividade nesse ponto. Ou ele entrega ou ele não entrega. Então, por ele ser muito simples, ele traz uma assertividade muito maior na utilização. Tá ok? Os critérios do Ninebox não são modificados, tá? É definido. Não conseguem ser modificados. O Ninebox, gente, é uma metodologia pronta, tá? Sim. Então, por isso que já tem aí um algoritmo, e aí vocês vão me desculpar, porque eu sou da área de humanas, tá? Muito específico, que ele já leva aí, cruzando algumas informações para dentro de cada quadrante. Isso. A Patrícia perguntou quem visualiza o Ninebox. Os gestores, mas eles vão visualizar somente dos colaboradores que estiverem sob sua supervisão, e o RH. E quem tiver acesso como usuário, né, gestor da empresa e geral, usuário responsável pela empresa.
Essa metodologia é a mesma para todas as empresas que foram. A mesma metodologia. A diferença é que a Solids, porque, se eu não me engano, a metodologia tradicional do Ninebox, ela é desempenho e potencial. A Solids, ela é voltada mais para o âmbito cultural e comportamental. Então, a gente fez essa... A gente, né? O Ale e a Mônica fizeram essa modificação, onde ele vai ser avaliado o desempenho e o comportamento do colaborador. Se ele está alinhado à cultura, aos valores e tudo mais. Porque na metodologia tradicional do Ninebox, essa questão de potencial ficou entendido, né? Por isso que o Ale e a Mônica adaptaram para o Ninebox cultural, porque pode ser um pouco subjetivo mesmo, né? Como que eu vou avaliar o potencial? É isso, Jorge, remix? Gente, o que aconteceu? Não faço a menor ideia. Mas, enfim, não tem como a gente avaliar o potencial, né? Um pouco subjetivo demais. Então, é por isso que mudou para o comportamental, que aí a gente consegue usar a gestão comportamental aí para desenvolver essas outras partes. Isso aí, pessoal. Não esqueçam de responder o Forms, por favor. Eu acho que é isso, né? Deixa eu ver, tem mais pergunta aqui. Jorge, como eu faço para salvar a avaliação que tem a visão do avaliador e do colaborador? Não sei se eu entendi a pergunta, Elaine. Ah, tá. Você quer, por exemplo, porque se eu for enviar para o colaborador, você não quer mostrar a nota que o gestor deu, alguma coisa assim? Eu acho que eu não entendi também não, Elaine. Pode abrir o microfone, fala com a gente. Obrigado, Kátia, maravilhosa. Tem algum material de estudo sobre essa? Gente, dádiva, eu tô me sentindo a blogueirinha aqui desse lugar. Tem, gente, eu vou mandar para todo mundo que preencheu o Forms o nosso material de apoio sobre desenvolvimento de competências, sobre as avaliações de desempenho, por isso é importante preencher um Forms. Por favor, por favor, por favor. Tá, eu acho que bom, ela mandou aqui, é aquele relatório que tem a linha preta e azul. Você não consegue tirar um relatório específico de um e específico de outro, tá? Ele sai geral de todo mundo que avaliou. Então, a gente não consegue especificar ali num relatório só uma pessoa que respondeu, não. Aí você teria que tirar o Excel, tem a opção de você tirar o Excel e fazer isso manualmente, tá? Aí você gera um gráfico só com os dados, por exemplo, de um colaborador ou outro. Mas, gente, aproveitem que, como eu disse, eu acho não, tenho quase certeza que esse é um dos módulos que estão sendo mais pedidos para atualização e ele está previsto para atualizar muito em breve. Então, manda lá nas sugestões, pega todo mundo e manda, porque tudo que vocês pontuarem, como eu já disse aqui em outras aulas, né, a gente vai ser feita uma avaliação pelo time de produto, o que atende uma grande maioria do nosso público e vai ser implementado. Então, usem e abusem desse recurso, porque é o momento que a Solids tem para ouvir vocês também. Posso tirar uma última dúvida? É por conta dos dashboards aí. A gente não consegue, então, excluir avaliações que foram enviadas e não foram respondidas, ou que foi respondida depois, então tem uma segunda e eu queria matar a primeira. Esses controles a gente não consegue fazer. A avaliação respondida, Dani, a gente consegue apagar lá na dashboard. Ou seja, ela precisa estar respondida. E se mandei sem querer para um gestor que não era da área, ele respondeu, beleza, você consegue ir lá e apagar que o sistema habilita. Agora, as não respondidas a gente não consegue por enquanto, só fica lá naquela mensagem de enviar, só que aí se tiver com o link inspirado também não chega nada para ele. Então é até um gap, isso também já está em atualização para mudar, porque a gente recebe muito feedback de vocês de que isso realmente precisa ser alterado. Então, pela usabilidade natural do sistema, a gente não consegue, tá? Eventualmente, alguns pontos a gente consegue pedir lá para o nosso time do suporte, mas eles mesmos pedem para a gente reforçar sempre que mexer no banco de dados pode inferir uma série de outros erros aí, que já é mais para o lado da TI mesmo, mas sempre com muita cautela com esses pedidos. Então, nem sempre a gente direciona para pedir para eles, porque pode ocasionar outros problemas para vocês, tá? Gente, pelo amor de Deus, tomem cuidado para excluir algum dado do sistema, tá? Porque isso pode impactar em outras coisas que depois a gente não consegue recuperar. Então, por favor, antes de excluir, pergunta o gerente de contas, fala assim, posso excluir isso daqui? Aí a gente vai falar, pode, não pode, tá bom? Tipo, vai dar certo ou não vai? Vai dar certo, não vai. Então... ficou faltando, pra gente não vai se estender muito, trabalhar alguns menus hoje, né, Jorge? 2 menus, análise de performance, né?
Análise de performance e cadastro controle de metas, tá, gente? Mas a gente vai se organizar melhor aqui, se for o caso, a gente vai marcar um outro encontro para a gente ir um pouco mais a fundo nisso. E como eu disse, né, a gente está estruturando toda a apresentação aqui, e aí vocês vão dando esse feedback também. No mais, eu quero muito agradecer a todo mundo hoje, a gente teve outros feedbacks aqui, a gente está muito feliz de estar fazendo esse projeto com vocês, espero que ele vá para frente, de verdade. Sim, amanhã talvez a gente até consiga, o menu de amanhã é bem tranquilo, que é de retenção de talentos, então talvez a gente consiga passar o controle de metas e análise de performance, mas aí a gente vê e damos uma posição para vocês. Gente, muito, muito, muito obrigado pela presença de vocês. É muito bom receber esses feedbacks, quase um MBA de avaliação. Adorei. É muito bom e é importante realmente que vocês preencham forms. Amanhã nós vamos mandar uma avaliação desse treinamento, então todo mundo participa com a gente. E é isso. Muito obrigado. Boa terça-feira para vocês, bom trabalho. Não vamos nos estender e a gente se fala amanhã de novo. Tá Beijo bom? para vocês. Beijo.